Veremos nesse programa alguns princípios básicos, a começar pelo conceito do que é vinho. Aqui vemos algumas interpretações por parte do homem do que é vinho. Era considerado por gregos e romanos, por exemplo, a descoberta do néctar dos deuses, por ser uma bebida capaz de anestesiar a alma e trazer o espírito de alegria às festas. E era então a bebida que desinibia e luzia a imaginação. Foi a bebida que venceu batalhas e superou guerras. E assim segue até os dias de hoje com seu conceito associado também à integração social, religião e estilo de vida. Se é o nosso melhor amigo, não sei, mas como sabemos, o vinho é considerado uma bebida milenar e faz parte da história da humanidade, como de deuses, artistas e pintores e de nós mortais. Um detalhe importante, nem sempre se bebeu um vinho de qualidade. O vinho, claro que mudou muito desde sua descoberta. Com o passar dos anos, foi sendo aperfeiçoado pelo homem e ganhou cada vez mais qualidade. Lembrando que, para se fazer um bom vinho, necessitamos do famoso terroir, para que a vinha ofereça o seu melhor. E ofereça uvas de sublime expressão da terra, como acontece com muitos vinhedos na Europa e algumas regiões da América e outros continentes. Aqui vemos como a uva cumpre seu papel, pois sua constituição colabora para que, durante o processo fermentativo, libere sua verdadeira expressão. E para falar de vinho, não posso deixar de comentar o papel de Pasteur, um grande científico responsável por descobrir como de fato ocorria o processo da fermentação e, consequentemente, sua estabilização. Na França, no século XIX, a falta de conhecimento sobre o processo de fermentação acarretou problemas econômicos aos produtores, devido a perderem suas produções para o avinagramento dos vinhos. E foi então que buscaram o auxílio de Pasteur. Foi ele quem descobriu a prevenção desse processo, e então os processos passaram pouco a pouco sendo aperfeiçoados. Atualmente, os processos são mais modernos, já com o uso de dióxido de enxofre para conservante. Ou seja, graças ao trabalho de Pasteur, possibilitou a evolução do vinho, além de um desenvolvimento econômico a muitos países e beneficiou também as exportações. Aqui vemos de forma singular como ocorre o processo. Depois da colheita, as uvas são levadas em caixas de até 10 quilos às cantinas e separadas. Logo passam por um esmagamento ou uma prensa, e então teremos o mosto que sofrerá a ação das leveduras. E na sequência, todos os outros processos como a estabilização, higienização, filtragem, clarificação, entre outros até seu engarrafamento. Esse vinho pode passar ou não por guarda. Ele pode ser armazenado em garrafas ou em barricas. Lembrando que todos esses processos se dão com controles rígidos de temperatura e no armazenamento o cuidado com a umidade e luminosidade são fatores fundamentais. Aqui nesse processo, o mais importante para promover a fermentação são os açúcares, pois são eles quem alimentam as leveduras e elas provocam a fermentação junto à ação do oxigênio. E desse processo resulta o álcool. Aqui vemos a descoberta de Pasteur. Concluímos com isso que em épocas mais calorosas as uvas podem sofrer insolação e originar uvas com altas concentrações de açúcares, e consequentemente resultar em um vinho mais alcoólico. Por isso, o cuidado ainda no vinhedo. Depois de elaborado o nosso vinho, são esses os elementos que constituirão essa bebida. Todas essas apontadas no nosso esquema são geradas a partir do processo de vinificação de forma natural, porém controlada. Em suma, o vinho é uma bebida fermentada resultante da uva, vinificada com controles de temperaturas e processos. Do vinho se resultam outras categorias que veremos no próximo programa, como os vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes e fortificados. Importante! Dentro de todo o processo de elaboração de um vinho, todos os procedimentos e correções químicas são de forma legal. E além do mais, todos os aromas e sabores são resultantes da matéria-prima, vinificação e depois do seu estágio de armazenagem. Tudo de forma natural. Lembramos aqui que um grande vinho depende de um grande trabalho, onde a natureza faz seu primeiro papel. O próximo é do enólogo e agrônomo, que devem cumprir o seu com excelência. Logo seguimos o legado de tornar essa bebida imortal e continuar desfrutando.